Fala galerinha, como é que vocês estão? Então, hoje vamos falar de adição de números naturais. Então, a adição é a propriedade matemática mais básica e ela pode ser feita com qualquer tipo de número, mas hoje vamos focar apenas nos números naturais. Bom, a adição ela tem os elementos. Se a gente perceber aqui, ela é formada pelos elementos A, B e C. Os elementos A e B eles estão próximos do sinal de adição, o mais, e o elemento C ele vem depois do sinal da igualdade. Então, por que é importante a gente ficar atento a isso? Porque cada um desses elementos tem um nome e uma função. Então, elemento A é chamado de parcela, elemento B também é chamado de parcela. Geralmente se chama primeira parcela, segunda parcela. Se eu tivesse um outro elemento com sinal de mais, terceira parcela e assim por diante. E o resultado, que no caso ali é o elemento C, a gente chama de soma. Lembrando, pessoal, A, B e C estão representando os números quaisquer. Poderia ser 2 mais 1 igual a 3. 3 mais 2 igual a 5. Então, como a gente tem infinitas possibilidades de números, a gente utiliza essas três letrinhas apenas para representar. Não é que A, B e C sejam números, eles estão representando um número natural. E como a gente resolve? Então vamos falar um pouquinho da técnica de resolução. Bom, para a gente resolver uma adição, a gente primeiro vai fazer pelo valor posicional. Aí vem a velha pergunta, professor, mas o que é valor posicional? Onde é que eu vejo isso? Aí você volta lá no videozinho anterior, onde a gente falou de sistema de numeração decimal, se ainda tiver alguma dúvida nisso. Os valores posicionais são os valores de acordo com as ordens que os números ocupam. A ordem das unidades simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Então vamos ver o seguinte, a gente vai sempre começar da unidade simples, ou seja, do finalzinho do número. Então, temos aqui um exemplo, 245 mais 352. Como a gente vai fazer? Primeiro, a gente pega os algarismos das unidades. Então, primeiro a gente vai adicionar o 5 mais o 2, aqui embaixo. 5 mais 2 igual a 7. Depois disso, vamos para as dezenas. 4 mais 5 igual a 9. E por último, já que temos apenas números de 3 algarismos, as centenas. 2 mais 3 igual a 5. Então, posicionando cada um em sua devida ordem, posicionando, posicional. 7, 9, 5, chegamos então ao nosso resultado, a nossa soma, 597. Temos um chamado caso especial, especial bem entre aspas, porque isso é muito comum na matemática. Então, a gente chama de caso especial da adição de números naturais, aquele resultado que a soma do valor posicional é igual ou maior a 10. Ih, professor, esse negócio agora está ficando complicado. Tá não, vocês já conhecem isso. Lembra que no nosso sistema posicional, quando eu tenho aqui unidade, dezena e centena, o maior algarismo que pode ocupar cada posição dessa é o 9. Então vamos fazer aqui a conta. Vamos começar aqui com as unidades, como a gente viu no raciocínio anterior. 8 mais 6, 14. Dezena, 5 mais 3, 8. Centena, 6 mais 2, 8. Tá, beleza. Mas como é que vai ficar o resultado se aqui na unidade eu tenho 14? E no sistema posicional eu não posso colocar 14 porque o maior algarismo é o 9. Então, toda vez que no sistema posicional um algarismo chega em 10 ou mais, essa sobra vai para a próxima ordem. Como assim sobra? A gente tem aqui 14 unidades, 8 dezenas e 8 centenas. Então, 14 significa uma dezena e 4 unidades. Logo, esse 1 aqui, de uma dezena, ele vai ser adicionada na casa das dezenas, que eu já tenho aqui 8. Então, 8 dezenas mais uma dezena daqui do 14 vai ficar 9. Então, meu resultado, na casa das unidades 4, na casa das dezenas 9, na casa das centenas 8. Então, a minha soma é 894.
Temos também 4 importantes propriedades: fechamento, elemento neutro, comutativa e associativa. Pessoal, entender propriedade significa ganhar tempo, porque a propriedade vale para todos os casos de adição de números naturais, todos. Qualquer adição de números naturais que existir na face da Terra ou fora dela, você pode aplicar essas propriedades. A primeira, a mais básica de todas, muito pouco usada, é verdade, mas é sempre bom lembrar dela. Fechamento. A soma entre 2 números naturais é um número natural. Como assim? Eu tenho o número 2, que é um número natural. Eu tenho o número 3, que também é um número natural. Ao adicionar esses dois, a gente vai chegar à soma 5. 5 também é um número natural. Para quem não lembra, os números naturais são todos aqueles que começam lá no zero e seguindo de uma em uma unidade, em sequência, eles vão seguindo infinitamente, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até não parar mais. Mas sempre seguindo essa sequência, andando de uma em uma unidade. Então a gente falou do fechamento, propriedade do elemento neutro. Ao somar uma parcela pelo elemento neutro, que na adição é o zero, a soma é a própria parcela. Então se eu tenho aqui 3 mais 0, é igual a 3. Então, o elemento neutro, como o nome diz, neutro, ele não altera. Então, ele não vai fazer nenhuma diferença na minha adição. Vai permanecer a própria parcela. Propriedade comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma. Então, se eu pego as parcelas 3 mais 2 dá 5, 2 mais 3 também dá 5. Então, tanto faz a ordem que eu coloque, se eu estiver adicionando números naturais em qualquer ordem, sendo os mesmos números, a soma, ou seja, o resultado é sempre o mesmo. E a propriedade associativa, que vem de associar, agrupar. Então, toda vez que eu tenho 3 ou mais parcelas em adição, eu posso agrupar essas parcelas, de maneira que minha conta fique um pouco mais simples, ou apenas mais organizada. Mas se eu tiver uma adição muito grande, por exemplo, eu tenho uma adição de 10 parcelas, eu posso ir agrupando de 2 em 2 e vou fazendo contas cada vez menores. Aqui no nosso exemplo, 15 mais 12 mais 10. Eu poderia fazer tranquilamente 15 mais 12, 27, 27 mais 10, 37. Mas eu posso fazer também, colocar o 12 mais 10 em parênteses, fazer essa conta menor, e o resultado, que vai dar 22, adicionar 15, que vai dar os mesmos 37. E aqui só para a gente ter como base a organização de onde a gente tirou todo o conteúdo para poder preparar esse material para vocês. Grande abraço